A explanação da noite é do capítulo 25, Buscai e achareis. Nós podemos notar que nessa frase de Jesus são dois verbos, o imperativo buscai. E tão logo ele diz buscai, ele também diz achareis. E nesse capítulo nós temos 11 itens. Os itens de 1 a 5 é ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Itens de 6 a 8, observai os pássaros do céu. Itens de 9 a 11, não vos afadigueis pela posse do ouro. Aí nós nos perguntamos, quando ele fala, observai os pássaros no céu, quando ele nos fala, para que a gente não se preocupe, porque observai os lírios no campo, que se vestem muito mais bonito que Salomão, em toda a sua riqueza, e várias outras, vamos dizer assim, informações que Jesus nos passa, a gente fala, meu Deus, mas então eu não vou fazer nada. Eu espero que aí me é enviado. Mas aí a gente vem e nota que a doutrina espírita, através do Evangelho, nos explica várias e várias passagens, inclusive essa, que aqui no Evangelho tem as explicações de Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da doutrina espírita, que a gente fala da codificação do Espiritismo, que são 5 obras: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O Evangelho é a terceira obra. E no Evangelho, o Kardec ele pegou as máximas de Jesus, colocou numa ordem lógica e não cronológica, teceu suas considerações e pegou a mensagem dos Espíritos e colocou como instruções dos Espíritos. Nesse capítulo não tem nenhuma instrução dos Espíritos, são as elucubrações do Kardec, inspirado pelo Espírito da Verdade, que é Jesus. E aí quando a gente fala, meu Deus, mas será que eu não faço nada? E aí venha assim, de uma forma gratuita, sem meu maior esforço, mas aí tem essa lição, ajuda-te que o céu te ajudará. E Emmanuel, no livro que foi feito por Saulo Ribeiro ele pegou o Evangelho segundo Emmanuel, ele pegou todas as lições de Jesus que foram escritas por Mateus, ele pegou o Evangelho de Mateus e tirou todas as mensagens que foram enviadas de Emmanuel com relação ao Evangelho de Mateus. E nessa parte, ele pegou a lição do capítulo 6, versículo 28 e diz, examinai os lírios do campo como crescem. E ele fala, olhai os lírios, esse é do Emmanuel, olhai os lírios do campo, exortou Jesus. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas sem compelir a ociosidade. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem ceifam, no entanto, esforçam-se com paciência desde a germinação, no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias, com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. Não fiam e não tecem, para se mostrarem na formosura que os caracteriza, todavia, não desdenham fazer o que podem a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Não se preocupam em ser gerânios ou cravos, e sim aceitam-se na configuração e na essência de que se viram formados segundo os princípios da espécie. Não cogitam de criticar as outras plantas que lhe ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas nas atividades que lhe dizem respeito à própria destinação. Admitem calor e frio, vento e chuva, deles aproveitando aquilo que lhes possam doar de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimam. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviços, sejam acrescentando a beleza e perfume à terra, ou ornamentando festas e colaborando no interesse das criaturas
das criaturas em valor de mercado. E ele continua: e sobretudo desabrocham e servem no lugar em que todos estão situados pela sabedoria de Deus, através das forças da natureza, ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano. Evidentemente nós, os espíritos humanos, não somos elementos no reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão que uma simples flor ainda não tem. O que nos diz Emmanuel? Ele nos diz aqui que a natureza para nós é um exemplo. Olhai os lírios no campo. Jesus, tudo o que falava, tinha um fundamento, uma razão de ser. Mas será que eu não vou fazer nada? Vou ficar como esse lírio e a Deus dará e Deus dará? Não. Para que tenhamos o lírio como um exemplo, está lá no seu devido lugar, cumprindo com a sua obrigação diante da natureza. Se alguma coisa, se algum bem, se algum animal, se algum vegetal, se algum mineral, ou qualquer mineral, vegetal, ou animal, ou ser hominal, que seja e tenha uma existência, a sua existência tem uma razão de ser. Tudo que existe, existe por algum motivo e é útil para a economia da humanidade, da sociedade e do ambiente, em todos os sentidos. Quando se pega um animal, e esse animal, ele é extinto, ou é prejudicada a sua, vamos dizer, evolução, pelo ser humano, causa um distúrbio no ambiente, um desequilíbrio, porque tudo na lei de Deus, tudo nas leis naturais, tudo é perfeito. Deus é perfeito. Na sua sabedoria, Ele não criaria nada, absolutamente nada inútil. E Jesus, quando veio trazer lições para que a gente possa ser feliz, porque nós ainda não entendemos qual a razão de estarmos aqui na Terra, encarnados. Por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Para onde eu vou? 1857 vinha a doutrina espírita nos explicando qual a razão de ser do ser. A razão de ser do ser. O que nós somos? Espíritos imortais, em busca da plenitude. Buscai e achareis. Só que no decorrer dos erros, no decorrer dos anos, dos séculos e dos milênios, nós espíritos que fomos criados simples e ignorantes, não no berço, e também não vamos terminar num túmulo, passamos por diversas e diversas intempéries, necessidades e desnecessidades, fomos crescendo, evoluindo, o pensamento humano, espírito humano evoluindo. E agora, consciente de nós mesmos, nós estamos começando a entender o que buscamos, porque já buscamos em todos os lugares, em todas as coisas, a nossa felicidade. Não encontramos. Buscamos nas guerras. A humanidade, 80% a 90% do tempo de vida da humanidade são guerras. Buscamos nas conquistas, buscamos nos descobrimentos, buscamos tudo lá fora, mas ainda não conseguimos ser felizes. João, no capítulo 1, versículo 38, tem o título também, numa das explanações de Emmanuel, que é buscais. Versículos de 35 a 39. No dia seguinte, João estava outra vez ali,
E 2 dos seus discípulos, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouviram-no dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde moravam, ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. E quando Jesus pergunta a esses discípulos: que buscais? Todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, ele também nos pergunta: o que buscamos? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas? Quais são os caminhos que devemos seguir para sermos felizes? Que buscai para serdes felizes? Ele nos pergunta: que buscais? E aí a gente fazendo um link do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a doutrina espírita é um todo, ela é um conjunto de obras que tem como base principal o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos saem outros 4 livros, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4, que dá origem à parte 1, a Gênese, parte 2, ao Livro dos Médiuns, parte 4, ao Céu e Inferno, parte 3, das Leis Morais, dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, das Leis Morais, ele é dividido em 11 leis. 11 leis. Mas o que tem a ver as leis morais do Livro dos Espíritos, parte 3ª, com buscai e achareis? Aí a gente vai na lei primeira, lei divina ou natural. Quando nós vamos ao centro, quando nós vamos à igreja, nós vamos ao templo, às sinagogas, o que nós estamos buscando? Deus. Deus. Cada um à sua forma e ao seu entendimento. Porque cada um dentro daquela afinidade para com determinada ideia que supre as suas necessidades interiores, as suas carências morais e espirituais. Aquelas perguntas que não calam, constantemente baterem em nossas mentes: por que sofro? Por que eu tenho esses problemas? Por que uma família tão difícil? Por que a carência material? Por que as necessidades batendo à minha porta constantemente? Será que Deus tem sido justo comigo? E nós nos perguntamos: aqui dentro alguém não sofre? Aqui dentro alguém não tem problema? Aqui dentro alguém não tem dificuldades para serem resolvidas? Encrencas para serem retificadas ou arrumadas? Todos os temos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração. É o progresso, e esse mundo progride, nós espíritos progredimos. Mas Deus, Ele está dentro da gente, do nosso coração, e Ele nos faz com que nos liguemos a Ele através da fé. Aquela fé que todos nós temos num ser superior, num ser que supre todas as nossas necessidades, as nossas carências, embora não saibamos como seja. É um ser, não é? O que é? Allan Kardec, na primeira pergunta desse Livro dos Espíritos, nessa parte 3ª,
na lei divina natural, na primeira pergunta do livro, lá nas causas primárias, ele pergunta: o que é Deus? Por que o que é Deus? Como? Ele vai coisificar Deus? Não. Kardec veio com a doutrina espírita em 1857, século XIX, no auge do iluminismo, começando o materialismo exacerbado, porque a religião já opressora não deixava que aquelas pessoas que pensassem e que aceitassem, que não aceitassem o que lhes era imposto, a forma como Deus lhes era mostrado, no fio de uma espada, através da força, através do fogo. Queimavam-se pessoas em nome de Deus. Aquelas pessoas que não negassem suas religiões eram queimadas, porque eles tinham que acreditar da forma que aquela religião impunha. Aquele Deus pregado, cruel, aquele Deus que separava e não aglutinava, aquele Deus que repelia, começou a ser desacreditado. Porque como acreditar num ser superior que prega que determinadas pessoas que aderem a um determinado pensamento religioso ou filosófico serão salvos, o resto da humanidade não? Como acreditar num Deus que faz com que aqueles que o professam àquela forma, daquela visão, saiam matando as pessoas, tratando de uma forma desumana? Na Idade Média, existiam os juízos de Deus, que eram chamados as gordalhas. As pessoas que eram consideradas como hereges eram levadas para passar por esse juízo de Deus. Muitas vezes, eles colocavam essas pessoas em cima de um cavalo de ferro fervente, com brasas acesas, e se essa pessoa vivesse, ela seria inocente. Se ela morresse, seria culpada. Às vezes enforcavam-se as pessoas, se ela conseguisse cair, a forca quebrar, ela era inocente, do contrário, era culpada. Quantas pessoas será que sobreviveram a essas ordalhas, a esses juízos de Deus? Como acreditar nessa religião que prega esse Deus? Um Deus, a figura do homem, um Deus cruel, que se chama, ou a gente fala, antropomórfico, a figura da gente. As pessoas começaram a se afastar. Um Deus que proibia a ciência, as descobertas científicas, que proibia a imprensa. Como acreditar num Deus desse? Humanizado, com os defeitos do ser humano, com o ciúme, a inveja. Kardec, na sua racionalidade e sabedoria, simplesmente pergunta aos espíritos: o que é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria humanizando esse ser. Respondem os espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isto basta. Mas como eu vou saber da existência dele? Pelos efeitos conhece a causa, pelas obras se conhece o autor. Aquilo que o homem não fez, quem é que fez? Isso nos basta. E nós nos perguntamos, a gente repara as flores nos jardins aqui de Palmas, o sol, as árvores. Quando olhamos para um ser humano, nós acreditamos que esse ser humano veio de um pai e de uma mãe, nasceu no berço e acaba no túmulo. Quando nós olhamos a perfeição de um corpo humano, embora
com deficiência física, a perfeição dessa máquina humana. O homem fez isso. O homem pode tentar modificar geneticamente, mas jamais criar. Olha a obra de Deus, a inteligência, o espírito inteligente. E se nós, efeitos, somos inteligentes, a causa é inteligente. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha a racionalidade de Kardec. E aí, nessas leis morais, que é essa terceira parte, de Deus, a lei divina, nós procuramos a Deus, nós buscamos a Deus, é o deutropismo, né? A gente está em busca daquela luz divina, porque é ela que nos preenche. E Kardec começa a nos mostrar, através da doutrina espírita, que Deus é muito mais do que possamos imaginar, muito mais do que nós possamos crer que seja um velhinho colocado num quadro de barbas brancas. Ele é mais, ele é muito mais, ele é Pai. Um dos motivos porque Jesus foi morto, chamava Deus de Pai. Ora, que intimidade é essa com o Ser Supremo, que os judeus nem falavam o nome, tiraram as vogais do Javé, para poder não ser pronunciado o seu nome, e ele chamava de Pai. Olha a intimidade dele com esse Ser superior, esse nosso Criador. Pai, é nosso Pai, e nós buscamos esse Pai, o conforto no regaço, dos braços desse Pai, que pode ser uma mãe, não se sabe. E aí, a gente vê que a lei divina está com, que buscais? Buscamos Deus. O capítulo 2 fala da adoração. Que buscais? Nós buscamos adorar esse ser superior, porque ele nos dá tudo, nos dá o ar, nos dá a terra, nos dá a água, nos dá a convivência humana com seres que amamos, e nos dá também a convivência com aquele que nós não amamos. Muitas vezes os odiamos. Mas como? Como agradecer aos nossos inimigos? Não é isso que disse Jesus: amai vossos inimigos? Porque eles são nossos professores. E os inimigos, eles conseguem nos mostrar aquilo que os amigos não mostram. Muitas vezes, de uma forma cruel, eles nos ferem. Mas, se pararmos para pensar, o que essa pessoa nos falou é verdadeiro? Se é verdadeiro, então nós temos que corrigir, porque nos mostrou um erro, não é nosso professor? E se é falso? É um professor que nos educa e nos mostra o que não fazer, imputar a alguém aquilo que ele não é. Então a gente vê que através dessa adoração a gente agradece a Deus por tudo, pela vida, pelo amparo, pela proteção, pelos ouvidos que a gente pode ouvir, pela boca que a gente pode falar, pelos olhos que a gente pode enxergar e pelas pernas que a gente pode andar. Meu Deus, mas precisou amputar minhas duas num acidente, não foi? Foi. Mas eu sei que isso é passageiro, que numa próxima eu vou caminhar. E isso é um método corretivo, educativo que ele está me dando, porque pode ser que eu tenha abusado de alguma forma. E hoje eu estou aprendendo através desse método educativo que Deus me dá. Por que adorar a Deus? Porque Ele me dá os amores da minha vida. Ele dá a alegria de acordar e saber que eu não vou morrer. Mas acordar onde? Ou daqui ou de lá. A imortalidade do espírito. De saber que eu fui criado e não sou como uma lâmpada que apertou-se um interruptor, eu apaguei. Jamais. Acabou. Eu existo por toda a eternidade. Problemas são momentâneos. Por isso agradecer a Deus todos os dias. Que buscais? Adorar a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
É a lei da adoração. Que buscais? A Deus, adorar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Capítulo 3, a lei do trabalho. Mas qual relação que tem com esse capítulo, a lei do trabalho, da parte 3 do livro dos Espíritos? Aqui nos fala, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então no livro dos Espíritos nos fala sobre o trabalho. O trabalho é necessário? Sim, necessário. Os pássaros não trabalham, os animais não trabalham para se alimentar, por que o ser humano não teria que trabalhar? Aí pergunta Kardec, mas e se a pessoa não tem necessidade de trabalhar, porque tudo para ele é suprido, ele tem condições de viver sem o trabalho, porque ele tem rendas para isso? Não, mas o trabalho não quer dizer só o trabalho material, tem-se muita coisa que ser feita, qualquer tipo de bem que é feito é um trabalho, embora não remunerado, mas tem uma remuneração maior que todas, o reconhecimento da nossa própria consciência. Não é Deus, a nossa própria consciência reconhece todo o bem que nós fazemos, gera para nós próprios esse trabalho. E aí a gente passa para a 4, a lei da reprodução. Que buscais? Nós nos perguntamos aqui dentro, encarnados, nós estamos por quê? Lei da reprodução, senão nós não existiríamos encarnados, embora existíssemos ou existiremos desencarnados. Lei da reprodução, a humanidade busca, por quê? Porque tem necessidade da reencarnação, carne, reencarnado, fora da carne, desencarnado. Reencarnado por quê? Porque não é a nossa primeira encarnação essa, então são reencarnações sucessivas. Então nós estamos aqui por quê? Porque nós nascemos de 2 corpos físicos que nos geraram. Lei da reprodução. Que buscais? Viver. A humanidade precisa de vida física para que possa evoluir a Terra e nós evoluirmos de uma forma mais rápida. Poderíamos evoluir sem corpo físico? Sim, mas mais lentamente. Aí a gente passa para a 6ª, lei da destruição. Mas destruição? A destruição é necessária? Que buscais? Quando a gente vê um cataclisma, uma comoção da natureza, que destrói vários e vários lugares, um vulcão em erupção, que vai com sua lava estragando tudo, aparentemente é uma necessidade. Naquele momento, se aquele vulcão não entra em erupção, talvez a Terra poderia explodir, porque ele é um tipo de panela de pressão, a Terra, né? Que dá esse vapor sai para que não tenha um problema maior. Só que, depois que ele termina, depois que passa os tempos, as terras ficam férteis. Alguma razão tem, é a destruição. Mas aí fala da guerra aqui. Mas e a guerra é necessária? Não. A guerra não é necessária. Mas por que o homem busca a guerra? Por ambição. Mas mesmo na guerra, nessa destruição desnecessária, saem as lições para aqueles que dela participaram e reflete em nós que hoje participamos de guerras, que sofremos as consequências da reencarnação nessa nossa vida. Aí fala, mas e aquelas pessoas que matam na guerra, elas são culpadas? Fala, olha, estavam cumprindo com a sua obrigação. Quando acontece isso, mas a crueldade não tem razão de ser, nem motivo para que aconteça. A crueldade. E vai passando. Aí chega na lei da sociedade. O que buscamos? Nós buscamos a sociedade, nós estamos juntos todos, porque sem uns com os outros, nós não vivemos. Nós não temos como viver isoladamente, porque nós dependemos uns dos outros. Nós estamos como que numa teia, em que todos são importantes, e que todos dependem de todos. O pessoal da limpeza da rua, imaginemos se nós não tivéssemos esses operários da limpeza, o que seria a nossa cidade?
quando eles fazem greve 2 dias. Vamos olhar lá fora para ver a situação das nossas ruas. Todos são importantes nesse mecanismo da vida, da sociedade. Fala da lei do progresso. É o progresso que nós estamos buscando a nossa plenitude, através do progresso material da terra, do nosso progresso material e do nosso progresso espiritual, batendo as 2 asas, porque nós comemos matéria. O pessoal fala, não, mas não precisamos comer, não precisa, não joga todos os bens fora, não, nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de nos vestir. E outra, essa busca, esse progresso em busca do bem-estar, ele ajuda com que a humanidade evolua. As descobertas dos remédios, hoje nós temos remédios caríssimos, que o governo fornece, que é de alto custo, e que curam doenças inimagináveis, que antes não eram curadas. Isso é progresso, a inteligência humana trabalhando em prol da humanidade. Se não fosse isso, se não fosse essa ânsia nossa pelo bem-estar, nós não estaríamos crescendo. Por quê? Porque é uma coisa que faz com que a gente evolua. A lei da igualdade e da liberdade, tem a lei da justiça, de amor e caridade. Todas essas 11 leis que estão aqui, está em relação com buscais e achareis. Mas como é que nós conseguiremos dar o foco correto àquilo que nós buscamos? Como nós vamos conseguir diferenciar, discernir o que realmente nos é bom e o que não é bom para a gente? Aí, olha a doutrina espírita na sua, vamos dizer, sistemática. Capítulo 12, dessa parte das leis morais, da perfeição moral. Como nós vamos conseguir buscar aquilo que nos faz bem? Através da busca pela perfeição moral. Pergunta 919, o que o senhor fazia? Kardec perguntando a Santo Agostinho, para que ele conseguisse chegar onde chegou, como Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade. O que nós estamos buscando para sermos felizes? O nosso autoconhecimento, para que possamos ser plenos. Mas como? Conhece-te a ti mesmo. Aí nós podemos pegar alguns instrumentos que na doutrina espírita não tem nas obras, tudo mais, que são alternativas elogiáveis também. Podemos pegar a meditação, a yoga, são alguns métodos para que a gente possa se reequilibrar. No caso da doutrina espírita, Joana de Ângeles fala sobre a meditação reflexiva. Essa meditação reflexiva é você parar, começar a olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: quais são os meus erros? Onde eu tenho errado? O que eu tenho feito para acertar? Estou agindo corretamente? Com o meu próximo e comigo mesmo? O que eu busco da minha vida? Será que o foco dos meus desejos, ele está direcionado de uma forma correta? Será que o foco das minhas ambições está direcionado para aquilo que realmente me faz bem? Existe um ditado popular que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Como? Muitas vezes nós recebemos na nossa vida algum tipo de sofrimento, dor ou uma prova muito complicada. E a gente fala: meu Deus, o que é isso? Qual é o certo por linhas tortas? Porque aquilo que nós estamos passando naquele momento é o que é melhor para nós, para o nosso crescimento espiritual e moral. Quando nós não plantamos, mas a maioria é plantada por nós. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos.
justiça das aflições, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. É só dar uma ida lá. E a gente nessa busca, procurando o foco, o nosso foco, nós vamos começando a nos encontrar e a nos conhecer a nós mesmos, sabendo que nós não somos perfeitos, que nós temos falhas. Muitas vezes, a gente perde o sentido existencial. Por que eu vivo? Dizem os espíritos que isso, quando se perde o sentido existencial, é a morte emocional. Estamos vivos na carne, mas mortos por dentro. Estamos andando como zumbis que tem uma música que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não me interessa para onde eu for, se vou para a direita, para a esquerda, se vou para frente, se vou para trás. Nada mais me importa. Isso é perda do sentido existencial. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Nós deixamos de buscar a nós mesmos e deixamos de acreditar em Deus. Nós deixamos de acreditar que nós podemos ser felizes. Sim, nós podemos ser felizes. Nós deixamos de acreditar que dentro de nós existe uma semente, que essa semente se chama fé. A fé que nos dá a coragem de sobreviver às maiores adversidades. Tem muitos filmes que a gente vê de pessoas que ficaram isoladas em determinados lugares, nos maiores sofrimentos e dores, e conseguem sobreviver com a força de sua vontade, porque acreditaram em si e lutaram pelas suas próprias vidas. Nos momentos de maiores dificuldade de nossas vidas, quando nós praticamente não vislumbrarmos uma luz no fim do túnel, lembrar que lá existe sim uma flor que se chama esperança, que jamais devemos perder a esperança de que a nossa vida e que um dia tudo será melhor. Que buscais? E quando nós começarmos a focar nos objetivos reais que nos levarão à felicidade, nós começaremos a nos conhecer a nós mesmos, aceitando como nós somos, nas condições em que nós estamos, na família e com as pessoas que nós nos encontramos, entendendo as pessoas, sabendo que elas não são perfeitas, que como nós têm as suas dificuldades, têm as suas dores, os seus desejos e os seus sentimentos. Que lesar o sentimento de um próximo, nós estamos lesando principalmente a nós mesmos, mas que isso gerou um mecanismo que se chama da causa e efeito. Todo mal que é feito para alguém ou para nós mesmos, existe um retorno. Por isso, conhecimento de si mesmo. E aí, um dia nós vamos nos falar a nós mesmos: meu Deus, quantas buscas equivocadas, mas nós éramos ignorantes. Só que a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós somos responsáveis. Que possamos focar as nossas vidas na plenitude do Espírito, sabendo que as dificuldades que hoje, pelas quais nós passamos, são passageiras, que são obstáculos que nós temos e vamos, quando acreditarmos em nós mesmos, em Deus, transpor. Com dificuldade, sim, mas todos transponíveis. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Espírito, Kardec pergunta para o Espírito se não existem provas que não teríamos condição de passar. Ele diz que todas nós temos condição de passar,
desde que a gente faça um pequeno esforço. O problema é que nós temos, ele não fala nessas palavras, preguiça de nos esforçar. Que possamos colocar o Evangelho de Jesus em nossos corações e, através da doutrina espírita, do seu estudo, começarmos a entender esse Evangelho e como colocá-los na nossa vida, sabendo que a resignação que a doutrina espírita nos traz e nos esclarece, com base em Jesus, é uma resignação dinâmica. Lutar, tentar, enquanto se pode, mas quando não se pode vencer determinadas dificuldades, resignar-se e passar da melhor maneira possível por aquele problema. Nunca nos esquecendo que sempre Deus está ao nosso lado, jamais nós estamos sós, jamais. Que buscais? Fica essa pergunta no ar, que todos nós possamos nos perguntar quando estivermos sentados nas nossas casas, sozinhos, que eu busco? Essa é a mensagem do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida, que Deus os abençoe.